Então, só completando, então, que essa ideia de lembrar da saída do Egito, mesmo quando o Mashiach chegar, significa que aquilo que nós fazemos, o Hashem, ele aprecia aquilo que nós fazemos hoje em dia, aquele pouco trabalho, aquilo que nós dedicamos, enfim, que é feito com muito empenho, porque estamos numa situação de ocultação divina, então tudo que nós fazemos é algo que lhe dá muito valor. E por isso, mesmo quando o Mashiach chegar, Hashem vai dar valor para o que nós fazíamos hoje em dia, para esse trabalho, já que é um trabalho que é feito durante a ocultação divina, e por isso, então, tem muito valor. E Hashem faz questão de falar, olha, mesmo quando o Mashiach chegar, eu vou ter uma mitzvah de lembrar daquilo que vocês faziam durante aquela imperfeição, durante aquela ocultação divina, porque aquilo lá tem muito valor. O que já não vai ter mais isso daqui já não vai poder mais ter quando o Mashiach chegar. Quando o Mashiach chegar já não vai ter mais essa graça, não vai ter mais não tem mais valor, não vai ter. Então por isso, esse versículo, a Yom Yom nos explica, que é muito bonito, que vai chegar dias que a gente vai falar, não queremos estes dias, não temos vontade nesses dias, perdeu a graça, porque aquilo não é, agora já está a revelação divina, enquanto que aquilo que a gente fazia durante a Galut, durante a diáspora, era algo que exigia nosso esforço, enfim, de uma certa maneira tinha graça, enfim, já que envolvia um empenho, uma dificuldade, um teste, e por isso então quer dizer, esse desafio, algo que desafiador, é tão forte. Existia um rabino, né? Existia um rabino que ele interpretava um versículo. Ele interpretava o versículo e falava que quando o Mashiach chegar, enfim, tem um versículo que ele interpretava da seguinte forma, que quando o Mashiach chegar, o rei Davi, enfim, se expressa assim, então a gente vai falar para Deus, dá para mim mais um minuto de diáspora para que eu possa ainda fazer o meu trabalho. Uhum. Ele entendeu, ele incorporou tanto, incorporou e trouxe para si, né, para dentro, enfim, interiorizou tanto a ideia de você passar por um desafio, de você passar por um teste, de você, por assim dizer, ter o Yetzirah, você ganhar o valor que Hashem dá para isso, que ele falava que quando o Mashiach chegar, a gente vai falar, dá para mim mais um minuto, e a chuva dá para mim mais um minuto para que eu possa fazer mais um pouquinho, fazer mais o meu trabalho, já que é algo de tanto valor, isso que cada coisa que nós fazemos hoje em dia. Durante a ocultação divina, durante o exílio, durante a diáspora. Então, por isso mesmo, quando o Mashiach chegar, mostrando que é muito importante, por isso a gente vai lembrar da saída do Egito, que representa as mitzvot que são feitas durante a ocultação divina. A verdade, só para falar uma coisa, enfim, interessante com relação a essa questão de que aquilo que a gente falou, as mitzvot elas serão anuladas quando o Mashiach chegar. A realidade é o seguinte, que pode ser que na realidade a Torá ela tem várias formas de você enxergar a Torá. Então a gente não pode esquecer que de uma certa, quer dizer, isso é baseado, enfim, nos livros, né? Que a interpretação que nós temos hoje em dia da Torá é baseada num entendimento específico que nós temos. A gente tem um nível de compreensão, temos um nível, e mesmo os sábios verdadeiros, enfim, eles tinham um tipo de compreensão, de entendimento, e por isso, então, eles interpretaram a Torá desta maneira, entenderam a Torá desta maneira. Mas, uma vez que essa interpretação que eles tinham, essa visão da Torá que eles tinham, estava, na realidade, querendo ou não, associada ao quê? Associada à galuta, associada à diáspora, associada ao exílio. Uma vez que nós estamos no exílio, uma vez que nós estamos na diáspora, então a interpretação que é feita na Torá seria uma interpretação que tem a ver com a situação que nós nos encontramos. Seria uma interpretação que tem a ver com o exílio. Por mais que, sem dúvida, a Torá está acima do exílio, mas o objetivo da Torá é conseguir fazer com que o povo, tirar o povo judeu do exílio. Quer dizer, então por isso a Torá ela não pode falar, né, não pode simplesmente falar para pessoas que estão fora do exílio. A Torá, ela está acima do exílio, ela é sem dúvida liberdade pura, mas ela tem como objetivo tirar a gente do exílio. Então, as mitzvot elas têm que ser mitzvot que são acima, que estão livres, que são herut, que não estão no exílio, que são, enfim, acima da diáspora, mas que ao mesmo tempo estão falando a Torá está falando com pessoas que estão no exílio, que estão na diáspora.
Então, por isso, a interpretação da Torá que nossos sábios têm, porque a Torá é sempre, enfim, a gente pode interpretar a Torá de várias maneiras. Enfim, a Gemara fala que cada um tinha, que haviam sábios que eles tinham a capacidade de purificar um sheretz. Existe uma proibição na Torá de você que um sheretz, um animal morto, enfim, ele é impuro. Existem oito animais, né? Enfim, quando eles morrem, esses 8 animais, eles são Shemona Sharatzim, que são impuros quando eles morrem. E existia um rabino que ele fala, eu tenho 150 motivos que eu conseguiria purificar, ou seja, dizer que não, que na verdade um sheretz, que na verdade um animal desse, né, um animal morto, seria tahor, seria puro. Quer dizer, eu conseguiria, na verdade, interpretar a Torá de maneira que a gente interpretar de maneira que o sheretz não seria impuro. Por mais que enfim, existe um versículo que fala que o sheretz é impuro, que isso aqui é impuro, eu conseguiria interpretar a Torá de maneira tal que eu ia purificar o sheretz, que ia fazer com que ele, na verdade, tenha a lei de puro. Que esse animal morto tem a lei de puro. Então, seja que a Torá, enfim, obviamente, ela é muito baseada, a Shem, na verdade, essa é toda, na verdade, a grandeza, enfim, a Torá, ela pode ser interpretada de algumas maneiras, e obviamente que quem pode interpretar é somente os nossos sábios, que os nossos sábios têm o poder de falar, essa é a maneira para ser interpretada neste nível, agora, para este mundo, em outras palavras, eles têm esse... Mas o que não exclui a possibilidade, de em um nível maior a Torá ser interpretada de outra maneira. Talvez em um nível maior a Torá teria uma outra explicação, a Torá teria uma outra interpretação. Então, que nem aqui, num nível o sheretz, o animal morto, é impuro, mas talvez em um nível maior, enfim, numa outra interpretação, vendo a Torá de um outro nível, então teria uma outra interpretação. Eu vou trazer só Então, já que a Torá, então, assim, pode ser que hoje a visão que a Torá é interpretada hoje em dia para nós, como nós estamos na Galut, como nós estamos na diáspora, e por isso, então, é de uma maneira que a Torá ela é interpretada, porque enfim, assim como tem a discussão de Hillel e Shammai, né, Hillel e Shammai, basicamente é que Hillel, ele queria interpretar a Torá, mas que fosse de maneira que nós poderíamos que nós podemos cumpri-la, quer dizer, ele dava muita importância, ele se importava muito com o nosso nível, se importava muito com, enfim, então ele interpretava a Torá de maneira mais leniente, de acordo com o nível da pessoa, de acordo com o nível do ser humano, e por isso então ele não era tão rigoroso, por assim dizer. Ele tentava, em outras palavras, a interpretação dele sobre a Torá era de acordo com o nível do ser humano. O ser humano está no nível mais baixo, então por isso a Torá ela é interpretada de uma maneira mais leniente. Bet Shammai não via o ser humano, interpretava a Torá num nível mais elevado, por assim dizer, no nível de Mashiach. Bet Shammai interpretava a Torá no nível de Mashiach. E por isso que Allah vai ser como o Bet Shammai no nível de Mashiach. Só que o problema é que hoje em dia a gente não está no nível de Mashiach. Então por isso a gente não tem como cumprir a Torá no nível de Mashiach, interpretar a Torá no nível de Mashiach, já que o ser humano ainda não está nesse nível. Então Bet Hillel, ele interpretava a Torá no nível que o ser humano está hoje em dia na diáspora, e Bet Shammai no nível de Mashiach. Obviamente que Bet Shammai ele é um nível mais elevado, tudo mais. E ele queria fazer, quer dizer, ele queria já fazer agora que a gente tivesse esse nível, enfim. Mas não, ela é como Bet Hillel, que a gente tem que ela estritamente segue Bet Hillel, ou seja, não segue Bet Shammai, porque essa ideia que a Torá é interpretada de acordo, enfim, com o nível que nós nos encontramos. Então, Bet Shammai vai ser quando a gente se levar e vai ter a interpretação de Bet Shammai. Então, teoricamente, a gente poderia dizer o mesmo com relação também à questão de mitzvot, enfim, que a interpretação que nossos sábios eles dão para certas mitzvot, enfim, é dependendo da situação. Uma coisa um pouquinho, enfim, né? Quer dizer, dependendo da situação, né? Na época da Galuta, a mitzvah, ela tem uma importância, quer dizer, aqui a gente está falando sobre anular a mitzvah, então talvez
anular seria uma palavra difícil de falar, né? Anular, mas a gente pode falar na realidade que a mitzvah, ela vai ser interpretada de maneira diferente. Isso, por exemplo, né, vamos falar assim, com relação a Shechita. Com relação a Shechita, isso é algo enfim, é algo que o Rebbe traz com relação a isso. Será que as mesmas leis de Shechita que tem hoje em dia vai ter também quando o Mashiach chegar? Então, isso é Então, porque tem uma ideia, né, que quem vai fazer, sabe, vai ter uma luta entre o peixe, entre o Leviatã e o Shor Habar. Já falar? Não. Então, está escrito no Medrash. O Medrash traz que quando o Mashiach chegar, vai ter uma luta entre o Leviatã e o Shor Habar. Enfim, o touro, que representa o mundo material, e o Leviatã, que representa o mundo espiritual. Uhum. Enfim, cada um representava, né? O Shor Habar, o Leviatã é o peixe, que é mais o mundo espiritual, e o Shor Habar, que é o mundo material. E vai ter uma luta entre eles e um vai acabar matando o outro. E está escrito que o Leviatã vai vai fazer a Shechita no boi, porque precisa de Shechita, com as suas barbatanas, enfim, com a sua cauda, enfim, vai fazer a Shechita no boi. Um vai matar o outro, né? E a pergunta é, como vai ser kasher? Como vai ser kasher a gente comer? Vai ter uma seudá desse Shorabar, uma seudá, enfim, com esse boi, enfim, que representa, né? Então vai ter o rei Davi vai estar lá, enfim, todos os grandes sábios. Então, como é possível a gente comer dessa Shechita? Não é uma Shechita kasher. Então, o Rebbe talvez discute lá a possibilidade de falar que a interpretação das leis de Shechita, elas iriam mudar, quer dizer, de acordo com hoje em dia a gente tem um nível de interpretação, um nível de forma como interpretar o que é uma Shechita kasher, o que é uma Shechita não kasher. Uhum. Talvez quando o Mashiach chegar, a gente vai conseguir interpretar de uma maneira diferente. Vamos estar num nível espiritual, porque nesse nível espiritual, as leis da Shechita seriam diferentes. Eu posso ver, eu vou ver se isso que eu estou dizendo, isso procede, né? Se isso que eu estou falando, isso procede. Mas entendo que, quer dizer, de acordo com essa ideia, talvez a gente vai ter um entendimento diferente, vai ter uma cabeça, então a gente vai poder, a Torá vai ser, por isso está escrito, Torá Hadashah Meitit etc. Vai sair uma Torá nova de mim, uma Torá nova irá sair de mim. Não quer dizer literalmente nova, mas quer dizer que o entendimento da Torá vai ser de uma maneira muito mais profunda, a ponto da gente chamar isso daqui de novo. A ponto da gente chamar e considerar isso daqui como uma coisa nova, mas não que literalmente vai ser novo, porque o entendimento da Torá vai ser muito mais profundo. Então, por isso, hoje em dia a gente tem um entendimento que fala com que isso é Shechita kasher, isso não. Quando o Mashiach chegar, a gente vai ter nada impede, por assim dizer, ele faz parte da Torá, esse tipo, e não é anulação da Torá, isso faz parte, na verdade, da própria forma como a Torá, o que é a Torá? É a mesma, só que os nossos olhos vão estar abertos para entender de outra forma. E a própria Torá, ela é feita dessa maneira, enfim, que ela que ela tem essa possibilidade de você, enfim, interpretar dessa forma, e de repente agora não, você entende de maneira diferente, interpretar de uma outra forma. Então, isso quer dizer, isso faz parte da própria Torá, enfim, como a Torá, ela faz parte das permissões, das regras da Torá. Parte das permissões da regra da Torá é você, enfim, interpretar ela dessa maneira agora, e depois, se você tiver um entendimento diferente, você explica de forma diferente. Aqui o que eu estou vendo, né, ele traz a Gemara em Sanhedrin, né, que nós não colocamos no Sinédrio, não colocamos no Sanhedrin, não, tem que ser uma pessoa muito sábia para ela sentar, para ela fazer, enfim, sentar no Sinédrio, né, fazer essa parte, ser um juiz. A gente não coloca no Sinédrio, somente alguém que sabe purificar os sheretz naturais, esses bichos da Torá que mortos têm essa lei. Amarav, aniadun, então quer dizer, só uma pessoa que ela tem essa capacidade de purificar, ela é uma pessoa que ela é propícia própria para poder sentar no Sinédrio, quer dizer. E aí o Rav falou, enfim, ele falou uma forma como ele conseguiria purificar os sheretz. Certo. Porque, na verdade, a cobra ela não está dentro da lei dos sheretz. Uma cobra que ela morre, ela não teria impureza pela Torá. Agora, seria somente os 8 que estão na Torá. Tem 8, mas a cobra não estaria. Então, eu falava assim, a cobra, que é o pior de todos, ela mata as pessoas e ela aumenta a impureza. Por que ela aumenta a impureza? No sentido espiritual. E mesmo assim, ela é pura.
quanto mais um sheretz qualquer, enfim, um bicho morto desses shratzim, um lagarto, que ele não mata e não, enfim, ele não traz, não tem um assunto de impureza espiritual que a cobra tem, mas não, e mesmo assim ele, quanto mais se a cobra é pura, quanto mais que ele deve ser puro. Mas Allah mas ela que não é assim, enfim, quer dizer, tem na Torá, a Torá especifica o que sim e o que não seria, enfim, mas quer dizer, pelo menos ele trouxe aqui uma ideia de como fazer um Kal Vachomer, enfim, de como trazer essa possibilidade de você conseguir purificar os shratzim. Se a cobra é pura, quanto mais eles devem ser puros também. Se a cobra, que ela é a fonte da impureza, enfim, né, ela mata a fonte da impureza espiritual, mesmo assim ela é pura, então os outros também deveriam ser. Mas isso só para trazer, mas não é assim, não é assim, mas pelo menos para trazer essa ideia que a Torá ela pode ser, enfim, interpretada de diversas maneiras, e faz parte dessa ideia que cada um tem uma visão, então de acordo com a situação a gente poderia interpretar, obviamente, isso, não estamos falando aqui qualquer pessoa, pessoas sábias, pessoas verdadeiras, elas teriam essa capacidade de interpretar. Você está com um tempinho ou quer prefere parar? Tô tranquilo. Certo. Cheio, né?